É um prazer para mim estar com vocês novamente, podermos investir esse tempo da formação de vocês, agora para refletir dentro do campo de estudos da teologia prática, o braço dela, a teologia pastoral, e dentro disso refletirmos sobre a missiologia. Missiologia que está ali par e passo com a teologia prática. O professor Márcio já trabalhou algumas questões com vocês. Então, quero dizer que para mim é uma alegria e a gente pode começar então refletindo sobre os nossos objetivos. Vamos então entender quais os objetivos da aula de hoje. Nós vamos rememorar alguns conceitos missiológicos que auxiliam na compreensão da missão como ação pastoral da igreja. Então, entender esse termo, até porque missão ela é uma palavra muito ampla e que hoje é utilizada em muitos outros fóruns que apenas a religião, que apenas a igreja. Então, nós vamos rememorar um pouquinho essa ideia de missão. Nós vamos realizar uma breve análise de conjuntura dos principais desafios que têm sido trazidos para o tema juventude brasileira. E aí, para isso, eu preparei um pouco os vídeos e materiais que vocês terão lá na leitura ativa. Então, valerá a pena vocês investirem tempo na leitura ativa. Apesar de nos aprofundarmos no conceito de missão, apesar de trazermos um pouco a análise de conjuntura de quais são os desafios da juventude brasileira, eu quero, no momento final dessa aula, apresentar algumas pistas pastorais, ou seja, como que a igreja ela pode desenhar um plano de ação ou possibilidades para, então, pastoralmente trabalhar este tema da juventude. Então, vamos então rememorar um pouquinho. O professor Márcio trabalhou com vocês fundamentos, conceitos e definições missiológicas. Eu tive a oportunidade de assistir às aulas dele, de ler o seu material, e ele então trabalha com vocês de uma forma bem ampla, vários conceitos e definições que nos ajudam nessa fundamentação do que vem a ser missão, ou seja, do conceito missiológico. Ele apresentou também vários paradigmas que são existentes no decorrer da história. Eu particularmente gosto muito, e quando estudei e preparei aulas na área de missiologia, eu gosto muito do David Bosch. O David Bosch, ele nos ajuda a entender essa ideia dos paradigmas, ou dos vários paradigmas missiológicos no decorrer da história. Nós também vimos que o professor Márcio trabalhou o histórico dos congressos de missão. E aí ele apresentou para vocês congressos de linha evangelical e congressos de linha ecumênica. E daí a gente vai entender a questão própria de conceitos, até porque se usa nomenclaturas diferentes. Então, essa ideia, missão, ministério, pastoral, tem muito a ver de quem está falando e de onde está falando. E ele terminou a aula apresentando tendências missiológicas contemporâneas. Então, vamos imaginar, é daí que nós estamos partindo, e partindo para quê? Para realizarmos um seminário temático. Então, primeira coisa, nós não podemos ignorar a evolução semântica do termo usado para o trabalho, para a realização da missão, para a realização das tarefas da igreja no mundo. Então, em alguns momentos nós utilizamos o termo missão, em outros momentos utilizamos o termo pastoral, em outros evangelização, em outros ministérios. Então, tudo
dependia do momento histórico e dos desafios e de quem estava falando, que congresso estava falando, que linha teológica, que paradigma estava se partindo. E até hoje, quando nós vamos ao encontro à busca desses conceitos missiológicos, a gente vê que não é fácil responder isso. Isso daí tem sido tarefa de muitos teólogos, missiólogos e pastoralistas. Eles vão conceituando, vão trabalhando os termos para nos ajudar a entender qual então é esse horizonte de ação da igreja, como que essa igreja trabalha a sua tarefa no mundo. E aí, conforme vai se passando o tempo, vai mudando os momentos históricos, o significado de alguns termos são diferenciados, são modificados, são substituídos. Então, precisamos de ter clareza desse aspecto. Eu preparei esse seminário, particularmente firmado numa afirmação de Orlando Costas. Orlando Costas, ele é um pastoralista, uma linha missiológica muito equilibrada. Ele vem de tradições das mais diversas possíveis. É alguém que vale a pena você estudar um pouco até da biografia dele e dos materiais dele. Quer dizer, Orlando Costas, ele seria um referencial teórico importante para você entender um pouco mais os aspectos missiológicos, principalmente na América Latina, e a ideia das várias possibilidades de ação da vida da igreja. Eu vou ler aqui o trecho que eu separei. Então, acompanhe comigo. Temos dito que a ação pastoral, responde a um fenômeno maior, a missão de Deus. Faz-se necessário, pois, ver a teologia pastoral como uma ótica missiológica. Esse esclarecimento é importante, uma vez que na maioria das teologias pastorais, seja católica, evangélica, escrita na Europa e nas Américas, a relação tem sido inversa, ou seja, encara a missiologia como um apêndice, no máximo um capítulo da pastoral. Assim, os católicos falam da pastoral missionária e os evangélicos de missão e evangelização como divisões da teologia prática. Essa perspectiva da pastoral necessita ser questionada, porquanto leva em consideração o caráter e não meramente a dimensão missional da pastoral. Sem missão não pode haver pastoral, porquanto esta existe em virtude e função da missão. Por isso, a fé bíblica apresenta a Deus como um Deus missionário e que atua pastoralmente na história. Quer dizer, é a partir dessa afirmação que eu gostaria que nós entendêssemos a missiologia não como um simples apêndice da teologia prática, mas como algo fundamental da reflexão que nós fazemos sobre a ação da igreja. E aí, enquanto teologia pastoral, aquela que é responsável por capacitar a igreja para responder a esse aspecto missiológico, nós entendemos o quão importante é entendermos os aspectos missionários, missiológicos, missionais da igreja. Avançando um pouquinho mais, Longini, e eu gosto muito do texto do Longini, porque ele vai dar uma capa diferente após contar toda a história, Ele fundamentar primeiro, no livro dele, que é a tese doutoral dele, ele fundamentar a ideia que ele tem de missão. Ele vai dizer, olha, na América Latina nós tivemos um encaminhamento diferente do que aconteceu na América do Norte e na Europa. E aí ele vai dizer, na América Latina, o termo pastoral, a ação pastoral, ela é um novo rosto da missão. Por isso, inclusive, o título do livro dele, que é a tese de doutorado, é O Novo Rosto
da missão, os movimentos ecumênicos e evangelicais no protestantismo latino-americano. Quer dizer, é entender aquilo que vocês viram nas aulas do professor Márcio, ele vem trabalhando. E aí, ele tem uma afirmação muito interessante, que é a divisão entre pastoral e missão, teologicamente, não encontra mais consistência. Uma vez que não pode haver pastoral sem missão e missão sem pastoral. Quer dizer, a ação da igreja pastoral, ela tem que ser missiológica. É uma ação missional da igreja. Uma outra afirmação que eu quero chamar a atenção é do Jorge Henrique Barro. E ele vai dizer assim, mais do que ficar discutindo conceitos, e esse é um perigo que a gente se preocupa tanto com os conceitos e a gente fica investindo tempo nas nossas reflexões, o que é a missão, conceitos missiológicos. Ele vai dizer, olha, a problemática maior não está aí. A problemática maior é que, não entendendo o conceito corretamente, nós trazemos dificuldades para compreender aspectos eclesiológicos, com consequências missiológicas e praxeológicas. Ou seja, como que é a nossa ação no mundo? Se eu não tenho clareza do que seja a missão, eu acabo não entendendo o que tenho que fazer como igreja. E aí, aquilo que vocês viram na aula do professor Márcio, aquela definição de Calvert como missão, é a missão de Deus, e ela vai perpassar, então, a ideia de que Deus é quem age no mundo e nós somos coadjutores, nós estamos ao lado de Deus, Deus já está fazendo. Então, a igreja não tem uma missão. A missão da igreja. A igreja não tem missão. A missão é de Deus. A igreja colabora com esta missão de Deus. Deus já está fazendo a missão dele no mundo. Nós que às vezes somos um pouco arrogantes, né? Achamos que o nosso jeito, os pressupostos epistemológicos, os pressupostos de conhecimento nosso, é que define a melhor forma de propagar o Evangelho de Deus. Não, Deus já está fazendo a missão, Ele também usa a igreja. Quem sabe a gente pudesse pensar um pouco assim. Ele também usa a igreja, mas Ele está acima da igreja. E Ele é um Deus missionário, e que quer usar a igreja nessa tarefa missionária. Eu gosto muito de uma afirmação do Richard Shaw, que ela cutuca muito a gente, ela mexe muito com a gente, porque ele vai criticar essa máxima que principalmente as igrejas reformadas acabam declarando sempre, né? Uma igreja reformada e sempre reformando. Ele vai dizer, vamos pensar direitinho nisso, será que isso é de fato? Olha a afirmação dele, que interessante. Ele vai dizer o seguinte, em termos teológicos, a igreja pode ser uma comunidade missionária. Nos fatos reais, constitui-se num sério obstáculo à obra de missões. E aí ele vai continuar. A congregação local tira a pessoa do mundo e absorve seu tempo no programa religioso, em lugar de deixá-la com liberdade para a sua missão no mundo. Nossas organizações eclesiásticas não são bons exemplos nesse tipo de exército dinâmico e flexível que dirige suas energias principalmente para o testemunho e o serviço dos que se encontram fora. Quer dizer, ele vai dizer assim, o problema nosso, vamos trazer para o cotidiano, né? Vamos refletir um pouquinho nesta frase do Richard Shaw. Ele vai dizer assim, o problema nosso é que a gente fala tanto em missão, nas ações que nós temos que fazer no mundo, mas a gente não gosta do mundo. A gente cria guetos e no nosso gueto a gente acaba investindo
numa cultura que nos protege desse mundo. Então, o que a gente gosta mesmo é de se trancar no templo, ter o nosso momento de oração, de louvor, de reflexão, de comunhão, e a gente tem dificuldades para entender que a nossa missão é lá fora. Eu gosto muito de uma expressão, e eu não me lembro se eu ouvi em algum lugar ou se eu li, mas isso ficou marcado na minha mente e eu quero compartilhar com você. Existem posturas missiológicas muito parecidas com a de João Batista. A postura missiológica de João Batista é a seguinte: se você se arrepender e vier aqui onde eu estou eu te batizo, e aí você sai daqui para viver uma nova vida. Mas parece que a postura missiológica de Jesus é o inverso disso. Jesus não diz assim: se você fizer algo, você vier aqui, e aí então eu vou fazer. É o inverso. Jesus tem uma postura missionária que é ele vai ao encontro das pessoas. Diz o texto sagrado que ele sai, vai para as vielas, para os bairros, para os lugares simples, e lá, no encontro com as pessoas, ele então leva um projeto, que é o projeto do Evangelho, da Boa Nova, que é o projeto de vida, que é o maior projeto do Evangelho. Projeto de vida abundante, uma vida que começa aqui e transcende para a eternidade. Agora, nós vivemos muito refém dessa espiritualidade, se a gente quiser assim dizer, de uma igreja que nos tira do mundo. Nós temos muitas dificuldades com a própria cultura. Eu gosto muito, não sei se você teve tempo ou alguma oportunidade de ler o livro do Richard Niebuhr. Ele trabalha Cristo e Cultura, e ele vai trabalhar lá que às vezes nós temos uma leitura de Cristo contra a cultura, Cristo ao lado da cultura, Cristo acima da cultura. Então, há momentos diferentes em que se interpreta o cristianismo e a cultura. Eu fiz um trabalho uma vez no meu mestrado, para o professor Ronaldo Sacra, um pastoralista, e o trabalho tinha a ver com esse aspecto de o que é, na nossa história protestante brasileira, que nos afastou dessa cultura brasileira, as nossas dificuldades em lidar com a cultura brasileira, porque nós temos muita dificuldade. Nós achamos que algumas coisas que são relativas à cultura, ela tem a ver com o mal. Aquela ideia do mundo não serve. E a gente acaba copiando uma cultura de outros países ou de outras experiências religiosas, que lá também é secular, que lá também vem de outros espaços, mas nós acabamos transformando como algo mais santo, né? Algo que tem uma aura diferente, mais religiosa. Então eu me lembro que dentro da ideia do protestantismo, a gente, quando estuda o protestantismo brasileiro, a gente vê que o protestantismo brasileiro, depois daquela primeira tentativa de inserção ainda no século XVI, nós vamos ter um protestantismo, que é um protestantismo de imigração. É aquele protestantismo onde pessoas saem dos seus países e quando chegam no Brasil, chegam aqui para viver sua vida e querem simplesmente viver a sua fé. Os luteranos, os anglicanos, eles têm essa postura. Eles não têm uma postura missionária de querer converter ou mudar o outro. Ele quer simplesmente viver a sua fé a partir da sua cultura. Uma das questões que a gente pode levantar é que um dos fatos tem a ver com esse protestantismo de migração, que é um protestantismo que via só a cultura de onde veio e não queria se relacionar com a cultura
brasileira. A própria igreja se bastava. Agora você tem também o protestantismo que vem para cá, que é o protestantismo de missão, que vem com um propósito claro, conversionista, que vem com um propósito claro de fazer algo diferente. E esse algo diferente era converter cristãos que não fossem protestantes em protestantes. Então essa teologia, que é uma teologia conversionista, dizia que aqueles que eram católicos ou de alguma religião e que não fosse da igreja protestante deveria se converter. Só que uma das dificuldades é que se reproduzia a cultura estadunidense, nem é norte-americana, é a cultura estadunidense. Minha família se converteu, eu ainda era criança, e eu tive a oportunidade de frequentar igrejas, não metodistas ainda, mas que eram igrejas que eram pastoreadas por norte-americanos, por estadunidenses. Essa leitura dos nossos irmãos missionários, fundadores, e que vieram para o Brasil, eles acabaram por reproduzir muito da cultura estadunidense. E nós assumimos muito dessa cultura como sendo, entre aspas, uma doutrina. Nós colocamos como usos e costumes, em muitas de nossas igrejas, aquilo que tinha a ver com a cultura dos Estados Unidos. E aí vamos lembrar, quem vem para os Estados Unidos no projeto missionário, na implantação do protestantismo de missão, são os nossos irmãos do sul dos Estados Unidos que haviam perdido a guerra e que eram muito mais conservadores que os nossos irmãos do norte. E aí, o estilo de protestantismo plantado no Brasil, ele tem muito disso. Ele rechaça a cultura brasileira. Eu fui pastor numa igreja metodista na cidade de Piracicaba, hoje Catedral Metodista de Piracicaba. A igreja lá, ela tem por volta de 140 anos. E lá nós temos vários documentos desse protestantismo que chega. Ela é a segunda igreja metodista do Brasil. Então imagine que lá tem uma riqueza muito grande de material. E lá nós temos uma escola e temos a universidade. Lá na escola nós temos um centro cultural. E lá se produziu muito material. E dentre eles se fez a tradução das cartas da fundadora da escola. E a fundadora da escola, Martha Watts, ela escrevia várias cartas para a Sociedade de Mulheres dos Estados Unidos, que apoiava a sua missão. E quando você começa a ler, você olha para o conteúdo da carta, você vê a dificuldade dela compreender a cultura brasileira. Vamos supor, numa das cartas ela fala sobre o aspecto das... como é que é o nome? Não é marcha, a Igreja Católica faz... Procissão, obrigado. Procissão. Quer dizer, para ela, na cultura norte-americana, domingo era dia de ficar tranquilo, quietinho. O máximo não se pagava, não se recebia. E de repente ela começa a ver um pessoal cheio de festa. Um pessoal cheio de alegria, tocando músicas, cantando nas procissões. E ela escreve: esse povo, ao invés de se retirar para um tempo de quietude, ficam fazendo barulho nas ruas. Então é muito importante que a gente tenha clareza desse tipo de dificuldade que se tem com a cultura. Por isso a facilidade que nós temos de fugir do mundo. A gente cria um estilo de música, por exemplo, esse estilo de música é santo, esse tipo de ritmo é mais santo.
esse ritmo. E aí nós fugimos daquilo que é ligado à nossa cultura. Então nós reproduzimos a cultura de outros países, sacralizamos essas culturas e temos dificuldade em viver a nossa própria cultura. Há uma música, acho que deve ser por volta de 1985, um grupo da época chamado Milad, ele dizia assim: na América do Norte, os norte-americanos usam o seu negro espiritual para louvar. Em Angola, os nativos irmãos de lá usam seus atabaques para louvar. Por que será que aqui no Brasil nós não podemos louvar com a nossa cultura? Se Deus criou todas as coisas, criou o samba, foi para a gente louvar. Olha que interessante. Tem coisas que têm a ver com o nosso, vamos dizer assim, com a nossa cultura, mas que nós rechaçamos e copiamos coisas de outras culturas. Então imagine, essa fala do Richard Shaw nos ajuda a compreender um pouco do porquê a gente foge do mundo. Ao invés de irmos ao encontro das pessoas, vamos imaginar, vamos colocar duas situações. Aquela pessoa de uma classe média, uma classe mais elevada, ele está saindo do condomínio, e aí todo mundo no condomínio vai fazer um churrascão, e na hora que as pessoas vão fazer um churrasco, era a oportunidade dele estar ali para poder viver o Evangelho, partilhar da fé, ou estar ali como presença, testemunhando. A primeira coisa que nós estamos fazendo é com roupa de ver Deus para ir para a igreja. A gente foge das pessoas. Por isso que o Richard Shaw vai chamar a atenção, vai dizer assim, a gente fala que é missionário, mas a gente tem dificuldade em fazer missão, porque a gente foge do espaço de fazer missão. A gente foge do espaço que é o espaço de encontro com as pessoas. Vamos avançar mais um pouquinho. Olha essa afirmação do Longini. A missão cuja fonte, inspiração e mandato é o próprio Deus Criador, assume um rosto humano no momento que o mesmo Deus atua pastoralmente no mundo por meio de seus filhos e filhas. Esse é o nosso pressuposto teológico para afirmar que o pastoral é o novo rosto da missão. Deus faz a missão é dele, mas ele usa a mim e a você como a presença dele no mundo. É inspirados por este Deus missionário que nós vivemos no mundo e nós agimos no mundo de forma séria, que nós agimos no mundo vivendo esse Evangelho e não vivemos fugindo do mundo. Como é importante ter essa clareza. Aqui, segurou aqui. O professor Márcio, ele encerra então a aula dele trazendo desafios para a gente. E o desafio que ele traz é baseado na seguinte afirmação: para onde vai a missão? Para onde vai a missão? A missão, e aí ele apresenta aqui várias possibilidades de missão no mundo, ou seja, de nós fazermos o rosto de Deus ser apresentado às pessoas. Nós somos esses representantes de Deus. Então, como que eu, dentro da minha cultura, dentro do jeito que sou, dentro das habilidades que tenho, seja de forma individual ou de forma coletiva, de forma pessoal ou de forma institucional, como que nós fazemos missão diante dos desafios? Eu gosto muito daquela afirmação do Paul Tillich, né? Paul Tillich, lá na introdução do Teologia Sistemática dele, aquele livrinho fininho, lembra? Então, aquele texto, ele fala sobre o método da correlação. E ele diz assim: olha, nós temos a responsabilidade de pegar os valores do Evangelho e interpretá-los para
a cultura, para o momento, para a contemporaneidade. Então vamos dizer assim, nós pegamos uma mensagem eterna e temos a responsabilidade de dar respostas à vida, ao cotidiano das pessoas. As respostas que se dava antes, em outros momentos da história, em outros momentos da caminhada, é muito diferente daquilo que nós temos que dar hoje. Por isso, entender lá a aula que o professor Márcio deu, trabalhando os diversos paradigmas na história. A gente critica o que alguns fizeram no passado, só que a gente não tem agido de forma muito boa e até agimos de forma leviana, porque nós esquecemos que eles deram o melhor que conseguiam naquele momento histórico. Hoje, alguns aspectos do desafio que a juventude brasileira traz para nós, enquanto responsáveis pela missão, enquanto coadjutores de Deus nessa missão, enquanto quem faz teologia prática avalia o que tem feito e a partir da teologia pastoral propõe uma ação no mundo. E aí semana que vem eu vou partilhar um tema que é muito caro para mim. Se prepare, porque semana que vem eu vou falar sobre o envelhecimento populacional e os desafios que esse envelhecimento populacional traz para nós, igreja, para a pastoral da igreja hoje. O tema do envelhecimento populacional foi o meu objeto de pesquisa no mestrado, então até hoje eu ainda continuo lendo bastante, faço palestras nesta área, é uma área que me é muito cara. E aí na semana que vem eu vou preparar os 3 momentos da nossa aula para partilhar sobre esse fenômeno e as propostas pastorais. Agora, hoje, nós vamos falar de outra faixa etária. Vamos falar da juventude. Juventude brasileira e seus desafios. Eu vou parar um pouquinho aqui para respirar, tomar uma aguinha e daqui a pouquinho eu volto para nós continuarmos a nossa aula. E que alegria poder investir tempo com você nesta noite. Até daqui a pouco. Olá, pessoal! Retornando às nossas atividades, conversando mais um pouquinho, dei uma saidinha, fui ali, respirei fundo, bebi água. Vamos ver. Alguma coisa está errada? Vocês estão ouvindo? Para mim está estranho. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Sim, 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 sim. Ei, galera, vocês estão atentos. Nota 10, hein? Avançando um pouquinho mais, vamos pensar aqui num aspecto importante, professora Luana, que é a que acabou minha... Vamos ver aqui se volta. Minha tela, ela voltou. Vamos pensar um pouquinho aqui na própria juventude brasileira. A gente tem desafios dos mais diversos, né? Nós tivemos algumas colocações aqui, né, sobre aspectos da cultura. Então a gente precisa muito de avançar, né, e de se aprofundar um pouco nesse conhecimento da cultura. Existem aspectos que perpassam várias culturas. Quando você lê um pouquinho, aí o Rogério Silva dos Santos fez algumas afirmações que eu acho que é muito relevante a gente pensar. Né? O Zygmunt Bauman, ele, para trabalhar a compreensão dele do tipo de modernidade que nós vivemos, que ele não vai chamar de pós-modernidade, mas de modernidade líquida, ele vai dizer que o mundo que nós vivemos hoje, ele é muito calcado nessas afirmações que você colocou aqui, do antropocentrismo, do hedonismo, do individualismo. Então, muito disso perpassa várias culturas. E, claro, a gente precisa de combater alguns aspectos que são aspectos, vamos dizer assim, que fogem aos princípios do Evangelho. Agora, o problema
que nós temos é que às vezes nós julgamos a cultura, nós julgamos a cultura a partir de uma outra cultura estrangeira. E aí a dificuldade que você vai enfrentar é que você sacraliza um tipo de cultura e acaba negando outra forma de cultura. Mas eu diria, são aspectos que a gente teria que aprofundar em outro momento, num outro espaço, e que a gente não consegue continuar por aqui. Até porque, diante da proposta desse seminário, a gente trabalhar um pouquinho das questões da juventude brasileira, quais desafios. E eu acho que alguns dos desafios têm a ver com o nosso preconceito cultural também, né? A gente vive muito disso. Mas primeiro eu quero trazer alguns dados, né? Por exemplo, o desemprego é uma das maiores dificuldades enfrentadas pela juventude. Quando você pega, eu postei alguns vídeos aí que vocês vão ver na leitura ativa, que vale a pena, são vídeos curtos, mas que vale a pena você dar uma olhada. Você verá que a discussão em torno do desemprego é um grande desafio. Quer dizer, um jovem se forma hoje e ele não é absorvido pelo mercado. E aí você tem um número grande de jovens que estão fora do mercado de trabalho. E aí vão fazer o quê? Trabalhar o aspecto do emprego ou de um ganha-pão informal. Ele vai trabalhar na informalidade. E, claro, aí você tem outras possibilidades de abordar. Você tem alguns que vão trabalhar a ideia própria da violência, da criminalização. Então, são questões que a gente precisa de levar em conta. Mas quando você olha para alguns dados, vamos supor, lá em 2018, você já tinha um número grande de pessoas desempregadas. E um número grande, nos cálculos do IBGE, um número grande que equivale a 619 mil pessoas que vivem essa dificuldade. Então, vamos pensar um pouquinho. O que o desemprego gera num jovem, um jovem desempregado? Alguns aspectos. Primeiro, nessa sociedade consumista, onde a pessoa ela vale por aquilo que ela produz ou por aquilo que ela consome. Se o jovem não tem poder de consumo, ele não existe em alguns meios. Isso já gera nele também uma outra dificuldade, que é a dificuldade da identidade. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender. Quem não tem emprego, então aí é muito fácil, ele é um desempregado. Hoje eu ministrava aula pela manhã, aqui na universidade, e abordei com os alunos uma questão lá que é a seguinte. Na década de 70, quando a polícia parava alguém que estava perambulando pela rua de bobeira, a primeira coisa que ela pedia era o documento carteira de trabalho. Ela queria saber se a pessoa estava trabalhando. Se o jovem estivesse trabalhando, na época se usava a expressão fichado. Se a pessoa estivesse fichada numa fábrica, numa loja, em algum lugar, ele era dispensado mais rápido e ele saía ali como um alvo de possível criminoso. Porém, quando a pessoa estava desempregada, ou seja, a carteira de trabalho da pessoa apresentava ela desempregada, até ela explicar, vamos usar uma força de expressão aqui, né, que focinho de porco não é tomada, ela já tinha ido para a delegacia e lá que ela ia se justificar. Então, uma questão importante é que você tinha na época uma chamada lei da vadiagem. E nessa lei da vadiagem, se alguém estivesse na rua ou perto de um lugar de crime ou em algum lugar que aconteceu, e lá ela fosse pega e não estivesse fichada, não estivesse registrada, não estivesse um registro, ela era considerada uma pessoa vadia.
Então imagine só se isso fosse aplicado na taxa de desemprego que nós temos hoje. Se essa lei fosse aplicada hoje. Então, o desemprego gera muitos transtornos. A gente precisa de entender que o desemprego gera transtornos materiais, mas transtornos também psíquicos. Por isso, lá no Leitura Ativa, eu apresento para vocês um aspecto importante, que é como que a gente trabalha essa força chamada resiliência. Como que a gente ajuda as pessoas, de forma específica a juventude, a ser uma juventude mais forte, mais resiliente, para conseguir sobreviver esse tempo de grandes adversidades. E dentre elas, uma adversidade é o desemprego. E aí, quem sabe, como igreja, eu não estou dizendo que é para a gente parar de orar. Vamos orar para que as pessoas procurem emprego. Mas que bom se nós, como igreja, também nos preocupássemos em ajudar na construção de políticas públicas mais bem elaboradas. Se nós pudéssemos nos envolver na busca de uma dignificação das pessoas por espaços, e dentre eles, esse espaço, que é o espaço do emprego. Então, quantos jovens, quantas pessoas que estão vivendo sua juventude, elas são massacradas como desempregados e não conseguem lidar com isso. Então, é uma questão para a gente pensar, refletir. Eu tenho pouco tempo aqui para apresentar. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção tem a ver com a violência. Quando você ouve, principalmente pessoas que são da área, né? Eu estava assistindo alguns vídeos do Café Filosófico sobre especialistas nessa área. E eles vão trabalhando a questão própria do homicídio. Como a gente vive a violência hoje. Quer dizer, um psicanalista chamou a atenção pelo seguinte: nós vivemos um tempo em que se tornou comum filhos matarem seus pais. Quer dizer, no noticiário se tornou comum. Muitas vezes você ouviu falar dos filhos que prepararam a emboscada, que vieram a matar os seus pais. Vimos também a violência contra o jovem. Então nós vemos a violência do jovem e vemos a violência contra o jovem. Como que a gente ajuda a lidar com isso? Nós vemos o próprio preconceito em torno do negro. Você tem várias minorias. Agora, dentre elas, eu quero aqui chamar a atenção de algo que não é minoria no sentido de número, mas no sentido de força. Hoje, a questão do preconceito do negro ainda é muito forte. Então, a grande dificuldade, e você vê que o número de negros mortos é muito maior que o número de brancos, não por uma questão apenas de aritmética, de matemática, mas de preconceito, de espaços, de status social. E a pergunta é: o que nós fazemos, ou o que nós podemos fazer como igreja? Então vamos imaginar que a juventude, ela acaba sofrendo muito com esse tema da violência. Então imagine que muitos perdem o sono. Quando você começa a estudar, principalmente o aspecto da depressão na juventude, as pessoas elas não têm oportunidade de avançar em alguns projetos, né? Vi um comentário aqui sobre hoje as pessoas não conseguem o primeiro emprego. Quer dizer, isso gera angústias, uma perda de sono, a expectativa da vida. Alguns vão procurar caminhos alternativos. Agora, você precisa de entender que são questões sociais que merecem de nós mais tempo de reflexão. Há também um aspecto próprio, que é o sofrimento psíquico, os medos, os temores. Você tem a questão própria da família. Quer dizer,
A família perde muito. Eu tenho exemplos na minha própria família de parentes onde sobraram só as mulheres. Então, da família, que era uma família grande, tem minha tia e minhas primas. Meu tio e meus primos, todos faleceram. Quer dizer, há um número grande de violência e morreram na juventude, como vítimas da violência. Então, vivemos numa sociedade extremamente violenta. Agora, nós falamos do homicídio, mas precisamos falar também do suicídio. É algo muito forte. Ontem eu ouvi o depoimento de uma jovem que se cortava em momentos depressivos, que ela ia se cortando. Ela falava, minha dor era tão grande que cortar o meu pulso doía menos do que a dor que eu sentia lá dentro. Por isso, esse sofrimento psíquico precisa de ser melhor visto. E aí, vamos pensar um pouquinho. Não é olhar simplesmente para de um ângulo só. Existem várias possibilidades. Existem vários pressupostos epistemológicos. Eu posso olhar a partir da sociologia, posso olhar a partir da psicologia, posso olhar a partir da religião, posso olhar a partir da história, para tentar compreender esses desafios ou esses fenômenos sociais em torno da juventude, para tentar dar alguma resposta. Segundo o médico Cristiano Cardoso, o estilo de vida atual, como o maior acesso aos meios letais, como medicamentos e armas, facilita de alguma forma o comportamento para o suicídio. Quer dizer, as pessoas hoje conseguem de forma, vamos dizer assim, mais fácil, armas letais, meios letais, conseguem levar a cabo o seu desejo de morte. Então, vale a pena. Eu estou aqui nesse seminário fazendo apenas alguns apontamentos. O tempo é pouquinho, mas para a gente ter ideia. Imagine um outro aspecto que é o aspecto da solidão que muitos jovens vivem. Eu gosto muito, o Bauman, ele trabalha nessa ideia de sociedade líquida. Ele vai dizer que uma das facilidades que as pessoas têm no relacionamento virtual é que no mundo virtual é fácil você arrumar amizade. Agora, não porque você realmente acredite ou viva uma plena amizade com as pessoas. É fácil não só fazer, mas muito mais fácil desfazer a amizade. Por isso que você pode ter 5.000 amigos no Facebook, mas se alguém te desagrada e posta alguma coisa que você não gosta, é fácil, você simplesmente deleta, exclui e diz, não quero relacionamento com essa pessoa. Agora, um relacionamento verdadeiro de amizade, isso dói. Você já rompeu uma amizade verdadeira? É dolorido. Quando você tem alguém muito querido, alguém que você criou laços, e você rompe essa amizade, dói muito. Então, esse mundo, que é o mundo cibernético, você acaba vivendo uma vida paralela. E no meio desse mundo cibernético, você tem muito de violência, de cyberterrorismo, de droga, de pornografia. Quer dizer, muita coisa que acaba desvirtuando ou que acaba desregrando ou tirando as pessoas de um melhor projeto de vida. Muitas famílias sofrem com o isolamento social dos jovens, pelo excesso de uso da internet. O jovem hoje vai para dentro do quarto, ou mesmo estando com as outras pessoas, ele está conectado com quem está longe e não consegue se conectar com quem está de perto. E esse é um fenômeno que a gente precisa aprender a lidar com ele.
Agora, como que a gente trabalha isso? São desafios para vivermos não só na nossa comunidade de fé, mas para vivermos enquanto sociedade, enquanto família, em todos os espaços. Eu elenquei aqui alguns desafios para entendermos esse fenômeno que a juventude passa no Brasil hoje. Nós tivemos muitos comentários aqui, eu fui passando o olho enquanto falava aqui, e eu acho que vale a pena quem tem condições de vir lendo aí, de vir trabalhando, e depois eu vou ter acesso a isso, eu vou dar uma olhada. Mas é importante entendermos, há uma demanda. Então vamos voltar ao Paul Tillich. Há algo importante, e esse algo importante é entendermos. Há desafios, os desafios que vêm da sociedade, e eu, que como teólogo, e no caso aqui estamos falando da teologia prática, eu começo a avaliar, né, como que a religião vive e faço uma proposta, um projeto, uma ação, que aí essa é uma ação própria da teologia pastoral. A teologia pastoral é aquela responsável por refletir e pensar essas ações. Ela pensa, por isso é importante entender a teologia pastoral, e o nosso seminário é um seminário de teologia pastoral, e entender que nós temos a responsabilidade não simplesmente de preparar uma ação, mas de fazendo uso, principalmente a um teórico pastoralista, que a gente aqui na faculdade gosta muito, que é Cassiano Florestan, ele trabalha muito esse aspecto, que é o aspecto de entendermos a nossa reflexão enquanto uma reflexão contínua. E aí ele, fazendo uso de um termo muito utilizado já no passado, ele usa o termo praxis, que é essa ação que reflete-se sobre a ação, e aí então age levando em conta a forma como se refletiu, e aí depois se reflete levando em conta a forma que se realizou o ato a partir da reflexão anterior, e é algo contínuo. Então é esse ato que faz com que nós, ao olharmos para os desafios aqui, o desafio que nós estamos pensando um pouquinho é o desafio da juventude, mas você pode olhar, eu diria, o próprio Senhor Jesus, em determinado momento, disse, olha para lá, tem muita coisa para fazer. São poucas pessoas dispostas a fazer, mas há um trabalho árduo a se fazer, né? Nos termos bíblicos, é a seara grande e poucos trabalhadores. Quer dizer, nós temos grandes desafios dentro daquela ideia que eu apresentei no primeiro bloco. Nós temos muitos desafios, e se seguirmos a praxis missiológica de Jesus, nós não esperamos essas pessoas virem até nós. Nós é que temos o desafio de irmos até elas. E como então que nós propomos ações para a juventude? Porque a gente fica pensando, se esses jovens quiserem mudar, eles que venham para a igreja. Lembra lá, é a missiologia do João Batista. Se você quiser, arrependa-se e vem para a igreja. E na igreja você vai ser um jovem melhor. Não. Se seguirmos a postura missiológica de Jesus, o que ele faz é, você deve ir ao encontro das pessoas. Você precisa de entender a necessidade. No caso aqui estamos falando das necessidades que a juventude nos impõe. Será que a gente pensa na juventude somente enquanto as pessoas que nós queremos ganhar para a nossa denominação? Eu só vou investir num jovem se ele vier para a minha igreja. É igual aqueles programas sociais que a gente faz na igreja, que a gente faz uma troca tão feia. Você já viu aquele tipo de negociação que a gente faz? Olha, a igreja vai dar cesta básica, mas você tem que vir na igreja. Se você vier na igreja, participar do culto, da reunião de oração, aí você ganha uma cesta. Então, quer dizer, a gente faz uma barganha com a pessoa.
E nós, às vezes, ao invés de irmos ao encontro dessa juventude destroçada, machucada, a gente acaba por fazer uma troca. Se você vier para a igreja, aí você vai poder tocar no louvor da igreja, você vai participar da escola do... A gente fala do nosso mundo interno da igreja e esquece que as demandas dos jovens por aí é muito diferente. Como que vamos ao encontro delas? Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho nisso. Enquanto a gente faz mais uma pausa para beber água, tomar um cafezinho, esticar as pernas, a gente vai pensando, diante dos desafios, o que nós podemos fazer? Eu desejo então apresentar em linhas gerais algumas pistas pastorais, que não é aquela pista de um programa de igreja, não é aquela pista de um planejamento da igreja local, dizendo, nós vamos fazer o culto da juventude, nós vamos fazer agora o teatro. Não, pode ter isso também, mas é como que nós vamos nos inserir no mundo. Volto a repetir, para seguirmos o projeto missiológico de Jesus, de quem vai ao encontro das pessoas, as pessoas que são alvo da missão de Deus. Vamos dar uma pausa? Vamos tomar um cafezinho? Daqui a pouquinho nós retornamos. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Eu fico perguntando, né? Como que a gente consegue trabalhar essa ideia da força da juventude? A igreja teria que ser esse espaço. E aí, vamos dizer assim, um espaço, muitas vezes, espaço de formação de resiliência. Ou seja, espaço para formar jovens mais fortes. Para isso, a gente precisa aprender a acolher jovens. Nós temos dificuldade com acolhimento. Nós temos dificuldade de dialogar. Então, pensar numa pastoral de acolhimento e dialógica é algo tremendamente importante. Os jovens vivem todos esses dramas que nós colocamos, do desemprego, da violência, da falta de recursos, e a gente não consegue ouvi-los. Nós não dialogamos, nós fazemos monólogos. Muitas vezes a igreja apresenta seus monólogos que cansa a juventude. Nós temos discursos prontos que às vezes servem para outra cultura. Eu disse na classe hoje pela manhã também que quando eu era criança, a igreja que minha família frequentava dizia que jovem não podia ir no cinema. Então era proibido ir em cinema. E sei que muitas igrejas ainda hoje têm essa dificuldade de lidar com alguns aspectos da cultura nesse sentido. Então, imagine só que nós queremos dar respostas para esses jovens, e aqui eu não entrei no mérito de trabalhar os aspectos das várias gerações, né? Geração X, geração Y, geração Z. Hoje se fala nas crianças que estão aí numa geração alfa. Quer dizer, como que nós dialogamos com essas gerações? Como que nós as acolhemos? A gente precisa de espaço para ouvi-los. E a gente tem muita dificuldade para ouvir. Eu fui viajar com meus sobrinhos. Nesse ano, nós investimos no início das férias de janeiro. Os meus sobrinhos queriam muito ir à praia. Eles são de Poços de Caldas. E aí nós marcamos para irmos juntos. E foram só os pais, né, homens, e os filhos, homens também. Foi meio que um clube do bolinha dessa vez. E aí quando voltou os dois pais e os 4 sobrinhos vieram no meu carro e passaram comigo na minha casa. E, gente, eles dominaram o rádio, a mídia do carro. As músicas que eles
ouviam não tinha nada a ver com o meu gosto de música. O estilo das coisas que eles falavam, a forma como eles usam os meios de comunicação é muito diferente. Eu aprendi a mexer aí nas redes sociais de forma manca. Eu sou alguém que vem de outra geração e aprende de forma manca. Eles não. Eles tiram a foto de um nada, colocam o dedo na frente e fazem um negócio e aquilo já é uma postagem. Então eu tive a oportunidade de ouvi-los um pouco, ouvir a linguagem deles. Eles são filhos de crente, mas que também têm um estilo e um jeito de pensar diferente daquilo que às vezes nós estamos acostumados a dialogar como igreja. Agora, como que a gente pensa numa igreja que acolhe, que ouve o jovem, que está disposta a ouvir sobre os dramas? Então, primeiro ponto, a gente precisa de uma pastoral de acolhimento. Eu gostaria também de chamar a atenção que a gente precisaria de uma pastoral de sentido. Às vezes, a juventude está buscando um sentido na vida. Está querendo algo que lhe dê significância, que lhe dê valor, diferentemente dos outros seres, né, existentes, o ser humano, nós, os sapiens. Nós não simplesmente queremos viver, nós queremos que a vida tenha sentido. Por isso que a gente fica em busca, né? Qual o sentido da vida? Qual o sentido disso? Né? Pessoas idosas, eu acabo lendo um pouco, estudando mais sobre isso. Veja que muitas pessoas idosas, elas começam a fazer mais coisas num determinado momento da vida porque elas sabem o quanto o tempo dela está remindo. E ela então quer aproveitar ao máximo o tempo que tem. O jovem não pensa nisso. E muitas vezes o jovem vive uma tristeza grande que o tira da possibilidade de viver. Então, qual o sentido da vida diante das lutas, das dificuldades? Como que a gente, como igreja, ajuda a dar sentido? Ótimo, vamos orar pelos jovens nas nossas reuniões de oração. Mas quais são ações pastorais que nós podemos fazer? Quais são ações que podemos ajudar para que haja superação de certas crises, de certos conflitos? Quem é da área da psicologia sabe que o SET, né, que é aquele espaço ali do atendimento do psicólogo, do psicanalista, é um ambiente de confiança. Então, muitas vezes, pais querem que seus filhos façam um tratamento, seja psicológico, seja psicanalítico, achando que ele vai utilizar esse profissional para mandar recadinho para o filho dele, ou para ele espionar a vida do filho. Não! Como que a gente, como igreja, pode ajudar esse jovem a ter um espaço, que seja um espaço de desenvolver essa resiliência, e se fortalecer, de gente que ouve, e que pode ser num ambiente profissional, quem sabe ajudando alguém a ir fazer um tratamento, como também às vezes pessoas que são capacitadas para poder ajudar nesse processo. Pastoral com a família, como a gente tem dificuldade de lidar, né? Os jovens que estão vivendo dificuldades com as famílias, a gente tem dificuldade de alcançar o jovem e a gente tem dificuldade de tratar com a família. Como que a gente vai ao encontro da família? E não simplesmente como igreja diz, campanha de oração pela família, venha participar, ore pelo... Não, mais que isso, a oração está sempre em ordem, e que bom que é orar. Mas além da oração, o que nós podemos fazer para que verdadeiramente haja uma ação efetiva da igreja? Uma ação pastoral que vá ao encontro das famílias machucadas, despedaçadas. Você precisa colocar na nossa agenda missionária, na nossa agenda pastoral, qual seja a nossa ação.
uma ação efetiva de um povo que ora, de um povo que lê a Bíblia, mas de um povo que age, que se relaciona com gente e que vai ao encontro daqueles que são os necessitados. Uma pastoral social. Quantas pessoas acabam criticando, né? Eu já pastoreei 2 igrejas que tinham projetos sociais com juventude. Aqueles projetos que trabalham o aspecto profissional, trabalham o aspecto do esporte, que trabalha a questão própria do reforço escolar. Como é importante a igreja poder se envolver também nestes projetos, quer dizer, pastorais sociais. Hoje menos, mas ainda existem muitos que são analfabetos do ponto de vista da informática e precisariam de adentrar esse mundo cibernético. Como que a gente ajuda? Auxiliar os jovens. A igreja, a última igreja que eu pastoreei, né, e até hoje ela tem isto, é um projeto que ajuda jovens a se prepararem para o Enem. São professores da própria igreja, que são profissionais e que se dispõem de forma social a ajudar. Então, alguns só vão conseguir superar alguns aspectos da vida se tiverem acesso a estudos. Trabalhar o aspecto da sexualidade. Hoje, nós vivemos uma ideia da sexualidade muito banalizada. E isso faz com que muito da nossa juventude seja uma juventude sem perspectiva em muitas outras áreas da vida. Adolescentes que se engravidam, sabe, são puras crianças se engravidando. É preciso trabalhar a questão própria da juventude, a violência que essa juventude muitas vezes como que nós acolhemos de forma social jovens que exploram seus pais e pais que exploram seus filhos jovens. Quer dizer, é necessário que a igreja se envolva também numa pastoral social, uma pastoral universitária. A gente entender o quão importante é trabalhar com os jovens, ao invés de nós criticarmos a universidade, que é um tempo de descobertas, um tempo importante de estudos. A gente fica tão preocupado com alguns novos saberes da nossa juventude e a gente tem medo de refletir sobre isso e dialogar com eles sobre isso, que nós achamos que a linguagem que a gente usa se for para a faculdade vai se desviar, irmão. E a gente não consegue construir um saber inteligente. Diferente dos outros seres da natureza, o ser humano é o único ser que reflete. Ele é o único ser que tem a capacidade de refletir. E aí a gente precisa de pensar que outros seres da natureza, seres vivos, seguem seus instintos. O ser humano não. O ser humano tem algo mais que isso. Ele precisa de sentido. E ele decide frente àquilo que é novidade. Um pombo, ele só vai comer de verdade o alpiste, ou aquilo que é comida de pombo. Se você oferecer carne, ele não vai comer carne. E se você oferecer para o gato alpiste e não carne, ele prefere a carne, não alpiste. Eu e você, como seres humanos, comemos alpiste, linhaça, comemos carne cozida, frita e do jeito que for, comemos pombo e comemos gato. A gente come tudo, a gente decide e come. Essa citação você vai encontrar lá em Rousseau. Rousseau que vai trazer essa reflexão para a gente. Então, como que a gente ajuda as pessoas a pensar jovens inteligentes, autônomos? Eu fico pensando, né? Às vezes pensamos que um jovem, para ser um jovem cristão autêntico, ele precisa de se colocar embaixo da égide de um adulto, e só o adulto sabe a verdade.
Isso não é real. Uma das grandes crises que nós enfrentamos hoje é quem lidera processos nas nossas empresas. Já não é mais a geração Baby Boomer e muito menos a geração X. Muitas vezes quem tem liderado processos é a geração Y, porque eles dominam algumas áreas do saber. Então, como que a gente valoriza esse jovem, o saber do jovem? Eu gosto muito de ouvir algumas palestras do Mário Sérgio Cortella, acho que ele tem um jeito muito agradável de apresentar algumas reflexões, e ele fala que é necessário uma humildade pedagógica, às vezes. E eu acho que nós, como adultos, né, nós, como pessoas que já passaram pela juventude, precisamos de uma humildade pedagógica para que a gente possa lidar com esses jovens e auxiliá-los em alguns aspectos do conhecimento. Eu costumo dizer para os alunos aqui na universidade, olha, eu sei que quando você chega aqui você encontra muitas novidades. A tendência que a gente tem é o medo da novidade e aí a gente cria preconceitos e quer jogar algumas ferramentas fora. Eu falo, não faça isso não. Aproveite esse tempo, que é um tempo especial, específico de estudo, para você conhecer possibilidades diferentes, melhores possibilidades, melhores interpretações. Vou usar uma linguagem um pouco mais simples. Você conhecer algumas ferramentas importantes, para que você aprenda a lidar diante das decisões da vida. E aí, você vai guardando essas ferramentas no seu bornal, lá na sua caixinha de ferramenta. Pode ser que você não saiba utilizar ela agora, assim como alguns conhecimentos que a gente tem novos no ambiente universitário. Mas quando você sabe lidar com isso, um dia, se necessário, você tem know-how, você tem conhecimento, você tem, vamos dizer assim, possibilidades de ajudar em respostas. Então, como que a gente dialoga com esses jovens? Uma terceira, uma sexta, a gente podia chamar de uma pastoral profética. Essa é mais difícil, hein? Gente, como é difícil ser profeta. É mais fácil ser sacerdote. Eu sei que muitos aqui que estão fazendo um curso de teologia já são pastores, pastoras, outros estão se preparando para o ministério pastoral, mas a gente pensa muito mais ali no sacerdócio, está lá na frente da igreja, está lá no altar, a gente é aqueles que dirigem uma palavra ao povo, nós estamos lá para viver um momento cultico, mas como é difícil dar uma palavra dura, às vezes, contra os pecados sociais. Muitas vezes, os nossos membros, ou as pessoas que frequentam as nossas comunidades, eu tinha um professor meu que gostava muito de utilizar a palavra eclesiando, foi professor aqui também dos meus colegas que estão aqui na classe, aqui, nesse momento, o professor Ronaldo Sackler Rosa, ele falava os eclesianos, ou seja, as pessoas lá da igreja, a gente gosta muitas vezes de estar com eles, mas a gente não compra as dores deles. E tem muita gente sofrendo. E a gente não tem coragem de denunciar. Um dos papéis da igreja é anunciar o evangelho e denunciar o pecado. E a gente tem medo de alguns engajamentos sociais. A gente tem medo de ser confundido com o partido X ou partido Y. Infelizmente, tem muitos cristãos brigando em redes sociais, defendendo bandeira de políticas partidárias, sendo que eles mesmos não têm nenhum engajamento político não partidário, nenhum engajamento político de luta pela melhoria da vida na sociedade, mas defendem com unhas e dentes alguns projetos de política partidária, criam inimizades. A pergunta é, o que nós temos feito lá no nosso microcosmo, lá dentro da nossa comunidade, no nosso bairro, nos espaços onde nós estamos, muito mais do que falar de política partidária, defendendo
partido X ou partido Y. Você pode até se simpatizar mais. Mas o que a gente tem visto de falta de educação, de falta de decoro, nessa palavra, gente, a palavra decoro vem de um prefixo lá do indo-europeu, dec, que significa, que vem para nós em português, decorar, embelezar. Decoro significa fazer coisa bonita. Por isso que fala assim, quebra de decoro parlamentar é quando você quebra a beleza da vida do parlamento, do diálogo no parlamento. A gente às vezes vive isso na igreja, a gente vive isso em ambientes públicos, a quebra do decoro. Ser profeta não significa você perder o decoro. Em determinados momentos pode fazer isso, mas a gente briga por picuinhas, por defender nomes, e a gente às vezes não está engajado nas necessidades mais urgentes das pessoas. A gente precisa de pensar na transformação. Como que a gente faz a transformação da juventude? Se eu não posso fazer a transformação da juventude no Brasil, o que a gente pode fazer, né, seria se envolver lá no nosso bairro, se envolver lá nos espaços onde nós estamos. Então eu desejo que a gente consiga, da forma mais sábia possível, fazer nossos envolvimentos nessa sociedade. Não existe receita pronta. Não existe algo pronto. Eu gosto muito de discutir sobre ética. Ética é a inteligência de decidir o melhor no momento necessário. Quando você segue um padrão de lei, você não está respondendo eticamente, você está cumprindo uma lei. Nós às vezes vivemos muito isso. Nós começamos a reproduzir, nós vivemos uma imitose. É uma imitação de um monte de coisa que nós não paramos para refletir sobre elas, e que uma das dificuldades que nos levam é que a gente reproduz sem pensar, sem refletir. Nós não decidimos. Ética é muito diferente disso. Ética pressupõe liberdade. Liberdade para dizer sim e liberdade para dizer não. Essa ideia que a gente tem, né, de se coloca como refém, de autocomiseração, de tadinho de mim, de mimimi, eu não tive escolha. Não, a gente sempre tem escolha. A gente pode não querer assumir ou arcar com as consequências de uma determinada postura que a gente vai tomar. Mas dizer que não tem escolha não é verdade. Então ética é a inteligência da gente decidir.